Nós vimos anteriormente a participação da representante do Balé Bolshoi comentando que lá em 14 e 15 de março de 2020 foi a última apresentação ao público antes dessa pandemia. Isso porque ontem completou exatamente um ano do primeiro caso da Covid-19 registrado aqui em Santa Catarina. A nossa equipe do Balanço Geral preparou uma retrospectiva desse período desse um ano, que mostra os desafios do colapso da saúde, o trabalho árduo de quem está na linha de frente do combate, o aprendizado dos que sobreviveram ao coronavírus e também a superação daqueles que perderam alguém para a doença. A reportagem da Fabiane Paza. A notícia de uma família repatriada foi a primeira ligação de Santa Catarina com a doença. Era fevereiro de 2020. De Wuhan, primeiro epicentro da pandemia, mãe e filha voltaram para Palhoça, na Grande Florianópolis. O vírus, que parecia distante, não demorou a ultrapassar fronteiras e divisas. E foi das redes sociais de uma celebridade que veio a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em solo catarinense. Estou sentindo como se eu tivesse uma gripe mesmo, tava com um pouco de falta de ar e agora já estou bem. 12 de março de 2020. O cantor Di Ferreiro foi um dos pacientes que recebeu o teste positivo após procurar o hospital. No mesmo dia, uma mulher de 28 anos também teve o diagnóstico. Nós passamos a fazer o contato com todas aquelas pessoas que convivem com esses dois pacientes que acabaram dando positivo. E de um dia para o outro, o estado parou. Muito claro para os especialistas da Secretaria de Estado da Saúde que o vírus agora já se transmite de forma comunitária, ou seja, ele está no ar, está nos objetos, não dá mais para saber quem tem e quem não tem. Ficam suspensas as seguintes atividades por um período de 7 dias sob regime de quarentena: circulação de veículos de transporte urbano, intermunicipal e interestadual de passageiros. As atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, restaurantes e comércio em geral. Enquanto a sociedade recebia como um baque as novas regras, nos hospitais, o novo vírus desafiava equipes de saúde. Depois de uma viagem para São Paulo, Adalberto levou dias até receber o diagnóstico. E quando ele veio, a gravidade assustou. Na hora que fez a tomografia, eu estava tomado o pulmão. Em menos de 24 horas eu já estava entubado em coma. No mesmo dia, assim, sabe? Quer dizer, eu ia morrer naquele dia. Isso foi 14 de março. A dificuldade desta batalha fez da cura uma celebração. Adalberto foi um dos agora milhares de pacientes que deixaram o hospital em festa. Mas a vulnerabilidade não poupou os mais frágeis. No dia 25 de março, Santa Catarina perdia a primeira vítima para a doença. E na noite do dia 25, então, de março, veio a falecer, apresentava dificuldade respiratória, um homem de 86 anos. À medida que a doença avançou, a economia pediu socorro. Em abril, vieram os primeiros decretos para a retomada de atividades. As lojas de rua abriram as portas pela manhã depois de um mês sem funcionar. A circulação veio com novas regras: máscaras obrigatórias, distanciamento social. Medidas para tentar conter o vírus, que não demorou muito para se espalhar por todo o território catarinense. Em maio já eram 5.000 casos, em junho 15.000, em julho 50.000. Agosto chegou com a marca de 150.000 casos e 2.000 mortes pela doença. Foi quando a Letícia, psicóloga no Hospital Universitário da capital, criou um grupo de apoio para as famílias em luto. A gente faz o acolhimento por telefone, faz videochamada, elas veem os seus familiares durante a internação e muitas vezes fazem todo o ritual de despedida por videochamada hoje em dia, né? Infelizmente não mais presencialmente. Um ano de lágrimas, um ano de dores, mas um ano de solidariedade. Do acolhimento às famílias, às campanhas para ajudar quem perdeu o emprego, quem perdeu empresa. Um ano que desafiou nosso senso de humanidade. Estamos arrecadando alimentos,
roubos e também confecção de máscara. Enquanto estivermos passando por esse momento difícil, estaremos, na medida do possível, com a ajuda de comerciantes, de amigos, de colaboradores, fazendo essa corrente do bem. Se foi difícil para quem assistiu tudo com distanciamento, para quem vive a rotina do hospital, foi um ano de cansaço. É uma doença que não avisa. Uma hora para outra o paciente está super bem, daqui a pouco começa a descompensar, vai a óbito, entendeu? E a gente não consegue ver o final disso aí, só Deus sabe quando é que isso vai acabar. Quem foi preparado para resistir às situações mais difíceis se viu diante da impotência de não poder controlar o vírus. A Marilu, técnica de enfermagem, foi na família a porta-voz dos cuidados. Ainda assim, perdeu o pai e o tio em pouco mais de um mês. Tipo, tu cuida das pessoas e de repente teu pai se escapa, né? Escapa da tua mão, assim. E foi difícil, assim, até a aceitação ainda está sendo difícil, porque nos primeiros dias que eu voltei a trabalhar, eu queria desistir de tudo, sabe? Porque ele morreu no hospital onde eu trabalho. O agravamento da pandemia encontrou em Santa Catarina o clima perfeito. Verão, feriados de fim de ano e o cenário da irresponsabilidade. Houve registro de aglomerações em várias regiões do estado entre sexta-feira e o último domingo. No litoral sul, as ruas da Praia da Ferrugem ficaram lotadas. Na capital, a prefeitura inspecionou 33 estabelecimentos após denúncias de aglomeração. Ser naturalmente privilegiado colocou o estado em uma situação delicada. Com a atividade turística liberada, os visitantes não deixaram de vir para Santa Catarina, que tentou, na medida do possível, evitar os excessos. Atravessamos 2020 com a esperança de ter deixado para trás os dias mais difíceis. Mas 2021 tem sido implacável. O vai e vem na busca pelas praias e pelo carnaval foi o preparativo para o colapso. Na bagagem tinha uma nova variante, mais contagiosa, que fez as estatísticas superarem até mesmo as previsões mais pessimistas. Em Santa Catarina, 387 pessoas aguardam vaga na terapia intensiva. O Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina fez o alerta. Foram pelo menos 7 recomendações que nós emitimos, tanto por carta aberta quanto por ofícios enviados ao gabinete do governador, já alertando o fato de que se nós não tivéssemos uma centralização das ações de enfrentamento no governo do estado, a coisa poderia sair de controle e piorar significativamente, né, até o final de 2020. A esperança, então, vem da vacina. Iniciando o descarregamento agora desse caminhão, né, das doses vindas de São Paulo, trazidas pelo avião da FAB e agora então sendo colocadas aqui no armazém da DIV. No dia 18 de janeiro, a aplicação das primeiras doses e a largada para a campanha de imunização. A técnica de enfermagem da UTI, de 57 anos, foi a primeira imunizada pelo plano de vacinação da cidade. Enquanto a vacina chega a passos lentos, a corrida para a abertura de leitos não vence a velocidade do contágio. Nos hospitais, despedidas dolorosas. Michele se despediu do avô na porta da emergência. Ele era o amor da minha vida. Eu falei muitas vezes isso para ele enquanto eu me despedia dele. Em um ano de pandemia no estado, a Covid-19 ainda é uma incerteza. Apesar de protocolos de atendimento elaborados, de sintomas conhecidos, apesar do conhecimento científico. Quando pensávamos estar nos aproximando do fim, ultrapassamos a média de 100 mortes diárias. Dentro da UTI, cada paciente entubado pela Ellen não é só mais um número. É muito difícil, né? Por muitas vezes o paciente segura nossa mão, ele espera que a gente dê uma garantia para ele, uma palavra de conforto, e muitas vezes a gente só tem a palavra de conforto. Que no final do ano passado eu realmente tive um desgaste muito forte emocional em decorrência desses momentos,
porque são situações que marcam, né, a vida de quem está ali diretamente envolvido no cuidado primário, então, desse paciente, né? O vai e vem hoje pelo estado é na busca por uma vaga de internação. Os decretos lembram uma volta ao passado, determinando novos fechamentos, mais restrições. O grupo de risco agora parece já não ter distinção. Aos 28 anos, Alexandre testemunhou. No momento que eu descobri a minha real situação, né, que eu corria realmente risco de vida e o meu pulmão estava mais da metade comprometido, eu percebi que eu poderia morrer a qualquer momento. Apesar de tudo, um ano de agradecimentos, um ano de aprendizados. E estes ainda são o caminho para não deixar de acreditar. Dias melhores virão. Eu vejo mais esperança e desejo que as pessoas tenham mais empatia e respeito ao próximo, né? E foi um ano de reflexão, né? Porque depois disso você começa a dar valor a outras coisas, né? Coisas simples, né?